Boa noite, Boa noite, Pai do Senhor, tudo bem? graça e paz, amém? Tá bem? Tô bem, graças a Deus. Meu filho, você não sabe a peleja que foi para conseguir entrar. Não tem noção. Minha internet não quis pegar lá em casa, os coisas estragando, o celular não quis pegar. Eu tô aqui na minha igreja para me tentar gravar. Aí deu Você certo, foi pra Deus é sua bom. igreja? Tive que vir para minha igreja para conseguir gravar. Tô pegando aqui o Wi-Fi daqui, porque senão meu filho não ia dar não. Você tá conseguindo me ouvir bem? Tô, tá tranquilo, tá bom. Ah, então tá bom. Pra nós começar, pode orar pra nós, todo convidado tá tendo esse momento, antes de Fiquei começar, sabendo orar disso. por nós. Amém. Deus, nós te louvamos, amigo Espírito Santo, por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui para falar do teu reino, falar do Senhor, entender um pouco mais da tua palavra, entender mais um pouco sobre a intimidade com o Senhor. Pai, que essa live alcance vários corações, que pessoas sejam impactadas, amigo Espírito Santo, através da vida do Felipe. Pai, que através, ó Pai eterno, desse Instagram, o Senhor possa, Pai, alcançar corações. Pai, não só aqueles que já são convertidos, mas aqueles que ainda irão vir para o seu Evangelho. Deus, eu creio que o Felipe tem sido levantado nessa geração, com boca do Senhor, para fazer coisas extraordinárias, para fazer aquilo que ninguém fez. Que o Senhor possa alcançar ele, amigo Espírito Santo, dê capacidade, dê força. Pai eterno, que ele possa cumprir aquilo que o Senhor tem para ele. E que essa live, Pai eterno, possa alcançar milhares e milhares de pessoas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vocês que estão no Amém? Instagram, que não der pra assistir tudo, eu tiver um amigo que não dá pra assistir agora, vai estar no YouTube e no Spotify depois. Você que tá no YouTube, vendo no YouTube agora no Spotify, saiba que as lives acontecem no nosso Instagram, geralmente 8 horas. Então, nos acompanhe. E é isso, vamos começar esse podcast. João Carlos está mandando a bênção, em nome de Jesus, amém, recebemos. Amém. Vamos começar pelo ponto que eu creio que é o que todo mundo, digamos, tem que saber, é o ponto que todo mundo tem que ter, na verdade, que é a sua história de conversão, como foi até chegar ao ponto que chegou o dia que você falou que não sabia como mais viver sem Jesus, que era Jesus ou Jesus. Meu Deus. Vamos lá. Eu já vim de um lar cristão, né? Minha mãe, ela me criou dentro da igreja. Pode falar nome de igreja aqui ou não? É errado. Pode, Pode. Eu fui pode. criado dentro da Deus e Amor. Então, vida de oração era algo que eles pregavam muito lá, né? Então, isso aí eu aprendi muito. Só que com meus 12 anos de idade, eu tive uma experiência muito louca com o Senhor. Eu frequentava a igreja, mas, né, eu ia com minha família, com meus primos, e o que acontecia? Toda hora que alguém começava a falar em línguas, a rodar no manto, a pular, a girar, eu começava a rir com meu primo. A minha mãe ia lá, me dava um beliscão e mandava eu parar. Mas sempre aquilo eu achava engraçado. Mas quando eu mudei para o Vale de Jatobá, eu fui para lá na Deus e Amor do Vale, e eu tinha 12 anos de idade. Eu lembro que uma irmã, ela começou o Espírito Santo começou a tomar ela, né? E no meio da igreja ela começou a andar, gente, foi igual uma locomotiva, literalmente. Ela andava fazendo assim e fazia uns barulhos muito estranhos. E aí eu comecei a rir com meu primo, apontava para ela e ria. E aí eu não sei o que aconteceu, né? Que meu corpo, cada vez que ela passava perto de mim, o meu corpo começava a arrepiar. E eu não entendi o que estava acontecendo. E aí o meu riso começou a se tornar em temor, meu coração começou a arder. E aí, com 12 anos, aquela mulher me passando para lá e para cá, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu falei, eu quero isso que essa mulher está vivendo. Do nada eu falei isso, eu quero isso. E aí, o pastor ele fez o apelo que queria aceitar Jesus. Eu, com vergonha, não levantei a mão na hora. E aí, no final, eu fui lá, chamei ele, pastor Alexandre. Falei, pastor, eu quero aceitar Jesus, mas eu não quero ficar fazendo isso no meio da igreja, que eu tenho vergonha. E aí ele, não, tranquilo, não vou orar aqui, você repete comigo, né? As palavras e tudo mais, e aí a gente vai te acompanhando. E aí eu lembro isso foi num culto de sexta, no culto do domingo, ele me chama lá na frente e fala para a igreja que eu única igreja. Eu fiquei morrendo de vergonha. Falei, pastor, não era para o senhor contar, não. E aí, com meus 12 anos, eu comecei a minha caminhada com o Senhor, né? E aí eu fui caminhando e tudo mais. Com meus 14 anos, comecei a pregar. A irmã Cristina foi uma igreja que me incentivou muito. E a Deus é Amor, por ser uma igreja de oração, eu fui incentivado muito dentro da oração. Então, era uma igreja que, tipo, 3 horas orando com eles era tranquilo. Você orava e cada vez mais eles queriam orar. E aí, eu comecei a pregar aquela coisa toda, só que eu decidi sair. Só que quando eu quis sair, eu queria sair fora do tempo do Senhor.
né? Porque eu vi que eu não estava mais encaixando ali. Foi aonde eu comecei a buscar outras igrejas. Aí eu lembro que uma vez que eu falei que eu ia sair e eu não me encaixei numa igreja que eu fui, o Senhor levantou uma profeta na Deus é Amor, irmã Geralda, eu lembro disso até hoje. Ela me mandou ficar de pé, apontou o dedo na minha cara e falou assim: o problema não são as igrejas que você tem pisado, mas o seu coração que tem se afastado de mim. Foi aonde que eu tomei um susto e falei: Deus, eu só vou sair daqui quando o Senhor permitir. Aí eu orando, foi para onde que eu fui? Para a Assembleia, né? Lá com vocês, fiquei lá 3 anos. Só que lá na Assembleia eu comecei a me desviar dentro da igreja. Não por causa da igreja, né? Por causa de mim. Comecei a ter algumas vontades, alguns desejos carnais. E aí eu cedi. E aí foi aonde que eu conversei muito com a Raquel. E a Raquel, eu agradeço a Deus demais pela vida dela, que foi uma mulher usada demais na minha vida, me ajudou muito, sabe? Foi aonde que eu falei: Raquel, eu não quero mais, eu não vou ficar aqui subindo em altar, não vou ficar cantando, sendo que tá errado. Aí eu lembro que eu furei a orelha, não sei se você lembra disso. Meu Deus, que confusão que deu essa orelha furada. E aí, por fim, eu decidi não fazer mais nada. Aí foi onde que eu desviei. Pensa num período horrível da minha vida. Porque, Lipe, aquele versículo que fala que quem já pisou no Santo dos Santos realmente em outro lugar não consegue vir aqui viver. Então eu ia para os lugares e ficava, era medo de Jesus voltar e eu ficar. E começou aquela coisa no meu coração. Foi aonde que eu encontrei aqui a Igreja Aliança Eterna, onde que hoje eu congrego. E, né, se for da vontade do Senhor, ficar aqui até Ele voltar. E aí eu conheci, literalmente, eu conheci o Senhor de verdade, que eu realmente tive um encontro com Ele, passei pelo encontro com Deus, pelo processo de cura, pelo processo de libertação, né? Eu tinha raiva do meu pai, eu tinha ódio de muita coisa que tinha acontecido comigo, abandono, rejeição. Então eu tive que passar por um processo longo de cura e de libertação. E aí foi onde que eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. E hoje eu tô aqui, firme e forte para a honra e glória de papai. É bem resumido, mas é isso. Como você falou no início, você via o povo falando em línguas, rodando no manto, e você ria, né? E depois de anos, como foi se introduzir nesses sinais espirituais? Como foi para você introduzir, sendo que antes você ria, aí do nada tá falando em línguas, tô rodando aqui. Como foi para você se introduzir? Eu fui batizado com o Espírito Santo com 14 anos de idade. Então, tipo assim, eu ia abrir culto no dia, isso, eu ia abrir culto lá na Deus é Amor, eu com 14 anos ia abrir culto, só que eu fiquei um mês sem ir na igreja, não na Deus é Amor, onde que eu congregava, porque eu estava trabalhando no Barreiro, e aí eu estava frequentando uma igreja lá perto, para mim não ficar sem ir para a igreja, né? E aí eu peguei e fiquei muito tempo sem ir lá, só que eu não deixei de congregar, né? Aí eu falei, no dia que eu ia abrir culto que eles me escalaram, eu tava indo só nos domingos, é isso, eu ia só nos domingos. E aí eles me escalaram para mim poder abrir culto, no culto de criança, que era uma segunda-feira. E aí eu cheguei pra irmã Cristina e falei: irmã Cristina, tem uma coisa que emana aqui dentro, deixa eu pregar hoje? Eu não quero abrir culto não, por favor. E não foi falta de humildade, sabe, desprezando, porque eu amava abrir culto. Eu gostava mesmo, sabe, ainda mais eu sempre fui... parece batista mesmo, sempre fui pra cima, então eu gostava de animar o povo, cantar e tudo mais. E aí eu peguei e falei, e ela deixou. Eu preguei sobre Jó com uma autoridade que eu nunca tinha visto na minha vida, para crianças, onde crianças literalmente, 7, 8 anos de idade, começaram a chorar, e do nada eu comecei a orar, e a minha oração foi transformando em algo que eu nunca tinha vivenciado, que era línguas estranhas. Só que em espírito eu fui arrebatado. Eu me via num campo, era muito bonito, era um campo, tipo, não era girassol, era dente de leão, não sei se você já viu dente de leão, já, né? Era um campo todo branco, cheio de dentes de leão. E lá na frente tinha uma luz tão forte, mas tão forte. E eu senti uma paz fora do comum, Lipe. Era tipo assim, eu nunca tinha sentido aquela paz. Quando eu percebi que eu tinha voltado, né, para o ambiente da igreja, a minha pastora estava chorando, todas as crianças estavam chorando, todos os irmãos estavam chorando, e eu, inclusive, estava chorando e falando em línguas. E aí, na Deus é Amor, mulher não pode abraçar homem, né? A minha pastora me abraçou e começou a falar em línguas, e aquilo eu comecei a chorar, e comecei a falar em línguas, e comecei a dar uns pulos e tudo mais, meu corpo foi refletindo a alegria do Espírito Santo. Ali eu fui batizado.
E como eu fui criado numa igreja pentecostal, onde que o povo pula, roda, expressa, né, a alegria da alma através de gestos no corpo, eu peguei isso. Então, toda vez que, né, o fogo caía, meu filho, não me segurava, não. Hoje eu sou mais contido, né? Hoje aqui na Batista acho que eu sou mais pentecostal daqui, mas eu sou bem contido aqui. Sou bem tranquilinho. Às vezes a gente dá uma rodada, dá umas puladas, mas eu não entendia na época, né, o porquê de rodar, pular. Hoje eu entendo o porquê e tudo mais. Como foi encaixando a maturidade nisso? Porque Paulo vai falar para nós em 1 Coríntios 14:15 que eu orarei em espírito, mas também entendimento, cantarei em espírito, também entendimento. Como que no Rivaí a maturidade foi encaixando com os sinais espirituais, através da oração, através do louvar, como que foi a maturidade encaixando nesses sinais espirituais? Eu falo que algumas igrejas, né, não tocando na noiva do Cordeiro nunca, mas às vezes a gente precisa ser doutrinado dentro da palavra, né? Orava muito, mas às vezes eu não lia muito Bíblia. Tinha meu momento ali de ler, mas não entendia muito. E aí eu fui pesquisando, né? O Senhor foi me dando a oportunidade de conhecer alguns pregadores, inclusive Luciano Subirá, que eu acho que todo mundo conhece, e que é o cara aqui no Brasil que mais domina esses assuntos. Foi aonde que eu fui entendendo que eu precisava ter a maturidade de saber quando falar em línguas, aonde falar, para quem falar e como falar. O meu dom ministerial, né, alguns não acreditam, mas existem ainda apóstolos, eu creio nisso. Então, meu dom ministerial, eu tenho um apostolado sobre a minha vida e o dom profético. Então, são dois dons que se unem e eu gosto muito disso. Só que o meu profético, na Deus é Amor, ele fluía muito. Então, quando eu entregar a profecia, né, eu falava muito em línguas e depois o Espírito traduzia aquilo. E hoje eu tenho essa maturidade de entender que o Espírito Santo ele trazia, né, essa interpretação das línguas, né? Aí, só que hoje, se eu tiver pegado no microfone, Felipe, hoje eu tenho essa maturidade que eu não vou ficar meia hora falando em língua, sendo que eu sei que o Espírito Santo não vai me dar discernimento. Eu não faço isso mais, porque não vai ter interpretação e eu vou ficar me edificando, a igreja não vai ser edificada, entende? Então, hoje eu falo em línguas no meu canto lá, né? Porque Paulo vai dizer, né? Se eu falar em línguas, fale 2 ou 3, não mais que isso. E se houver, né, que alguém levante para interpretar. Eu no meu canto, eu fico ali na minha igreja, silenciosamente. E aí eu vejo que a língua está se tornando uma profecia para alguém. E aí eu permito que, né, meu espírito ore dessa forma e vou entregar essa profecia. Mas eu não sou mais aquele menino, aquela criança que para tudo... no meio da igreja, fala um ar, fala fogo, sai falando em línguas, não mais isso. Mas eu tenho entendimento também de que a oração em línguas é uma arma que o Senhor me deu, é uma ferramenta que eu posso usar para me edificar. Então, se você chegar lá em casa, tipo assim, sem eu te falar, chega aqui em casa, se chegar de surpresa, você vai me pegar lavando vasilha e falando em línguas. Você vai me pegar lá limpando o chão e falando em línguas. Eu tive uma aula com o pastor Pedro Estrela no Carisma e ele falou algo, gente, a oração em línguas ela é tão linda que é o Espírito Santo orando coisas ao seu favor. E aí ele deu um exemplo. Imagina uma mãe que está limpando uma casa e ela está orando em línguas. Nisso o Espírito Santo está orando por ela. Que o filho dela ia ser atropelado, mas que haveria livramento. Imagina se tudo aquilo que fosse acontecer com a gente, o Senhor nos mostrasse. Talvez naquele momento a mãe ia ficar desesperada, ia ser correndo. Então o dom de línguas é isso. E aí eu gosto muito de falar isso. Ou a gente ora em português e aguenta as consequências, né, da nossa oração, porque ela vai ser atendida, ou a gente ora em línguas, que é a vontade perfeita do Pai. Muitas pessoas, quando começam nesse falar em línguas, nesse sinal espiritual, muitas vezes pensam que é da cabeça dela, que ela está inventando palavras, e como ter esse discernimento do que vem do Espírito e o que vem da carne. Vamos lá. Eu creio muito que falar em línguas não é uma coisa... Tipo assim, você fala, dá para imitar, falar em línguas. Gente, Romanos 8,16 vai dizer que o próprio Espírito testifica o nosso Espírito. Então, o Espírito Santo trabalha com testificação, com convicção. A pessoa ali, na hora que ela vai começar a falar, ela vai entender, peraí, isso aqui tá vindo de mim. Eu gosto muito dessa questão do discernimento espiritual. A gente sabe que quando a pessoa está falando em línguas e que é do Espírito, ela vai se sentir edificada. Tem vezes que eu estou falando em línguas e
que eu sinto uma coisa subindo aqui no meu coração e às vezes eu estou sentindo minha fé sendo aumentada, eu estou falando, isso aqui é do Senhor. Mas a questão de, é da alma, eu não creio, eu não creio que a alma consiga falar em línguas, eu creio que há demônios, na minha percepção, que é onde eles atuam, que eles podem vir com espírito de engano. É onde que a gente tem que ter o dom de discernimento de espírito, falar assim, olha, isso aqui de qual espírito está vindo? É do Espírito Santo ou é do lado do inimigo? Porque eu não creio que a minha alma por si própria ela vai falar em línguas. Eu creio que há uma influência, ou ela é influenciada pelo Espírito Santo ou ela é influenciada por Satanás. E ali eu tenho que entender, porque Satanás, para ele poder influenciar a minha vida, eu tenho que ter uma legalidade, uma brecha. Então eu tenho que entender, peraí, aonde que está essa brecha que eu estou permitindo que o inimigo entre na minha vida para falar em línguas? Porque Satanás, ele veio do céu, ele sabe imitar línguas, ele não fala línguas, ele sabe imitar. Mas a língua que vem do Espírito é aquela língua que me edifica, é aquela língua que me faz continuar avante, que me faz continuar a querer prosseguir na fé. Essa língua que quanto mais eu falo, mais eu quero desistir, mais eu quero abandonar o barco, nunca vai ser a língua que proveniente do Espírito Santo. Eu não creio nisso. Você entrou numa situação muito interessante, falar sobre as outras forças espirituais, a força dos demônios. Eu também já tive, antes de conhecer a autoridade que Jesus tinha através da minha vida, o Jesus que habita em mim, tinha muito medo, e creio que eu vejo ainda muitos jovens com medo disso, medo de demônios, tal, por não conhecerem a autoridade do nome de Jesus que eles carregam. O que você fez para perder esse medo e como você aconselha, como você é um líder, seus liderados a parar com esse medo, entender a autoridade que Jesus tem na vida deles? Foi até engraçado que hoje eu comecei a ler o livro de Marcos, né? E o livro de Marcos, por ser um livro destinado a gregos, e o grego, eles gostavam de poder, de autoridade, então ele enfatizava muito isso do Senhor Jesus, o poder e a autoridade do Senhor Jesus que ele tinha sobre os espíritos e tudo mais. Eu, desde pequeno, por ter um dom profético, eu via as coisas, né? Eu conseguia perceber o mundo espiritual muito mais do que qualquer pessoa. Então eu via anjo, via demônio, então eu comecei a ter medo, muito medo. E aí eu falei assim, não pode ser normal, não pode vir do Senhor essa coisa de eu ter medo. Eu tenho que lutar, né, contra isso. O medo, Felipe, ele vai estar na vida de todo mundo. Isso aí não existe uma pessoa que fala assim comigo, eu não tenho medo. O sentimento do medo, o espírito do medo, ele vai vir. E ele vai tentar vir com opressão. Porque algumas pessoas falam assim, olha, o medo ele é da alma, sim, mas é porque ele é causado por um espírito. Tanto que a Bíblia vai dizer, eu não te dei espírito de temor ou de medo, eu te dei espírito de ousadia. E aí eu sentia como os demônios me encurralassem na parede e aquilo ia me tomando e eu me sentia pequeno perto daquilo. Até um dia que eu entendi sobre a autoridade do Senhor. Que o Senhor, ele me deu, o Senhor, ele entregou a igreja e para mim, discípulo dele, ministro dele, poder e autoridade sobre os espíritos imundos. E aí eu gosto de Mateus 16:10, perdão, Mateus 15, que vai dizer assim, quando Jesus ele vai enviar os seus discípulos, vai falar assim, olha, eis que vos dou poder e autoridade. O Senhor ele investe sobre a vida dos discípulos poder e autoridade contra espíritos imundos e para curar enfermos. E aí, como que eu faço para me posicionar, para mim conseguir entender isso? É a palavra do Senhor. Líbia, eu não faço nada se não for fundamentado na palavra. Se eu só ler a palavra e não crer que aquilo é verdade, realmente os demônios vão vir, vão me encurralar, eu vou ficar com medo. Se eu ver um demônio, eu vou querer correr. Eu vejo muita gente fazendo isso e eu presenciei isso muito aqui onde eu congrego hoje. Né? Quando manifestava demônios, porque eles oravam e os demônios manifestavam, os meninos me chamavam, porque eles sabiam que eu já mexia com essa área. O meu primeiro demônio eu expulsei com 14 anos de idade. Então eu comecei a ter experiência no mundo espiritual com isso. Hoje, se você me falar, Rivai, você já curou alguma pessoa? Eu vou falar que não, nunca foi. Eu já impus a mão no enfermo, orei, mas nunca vi ninguém sendo curado na minha frente. Mas expulsar demônio, até que o meu líder me deu o nome, né? Caça-fantasma. Porque realmente, aonde que eu ia, tinha um demônio manifestando e falava assim, credo, o que esse povo tá? Então, quando eu cheguei aqui, eles tinham esse medo. Eles, mas é porque eu não sei, eu tô com medo. E eu falava assim, medo de quê? Porque se o que está em mim é maior do que aqueles que estão no mundo, automaticamente, no nome do Senhor, ele tem que se dobrar, ele tem que se calar e tem que ir embora. Esse medo, ele só predomina sobre mim, Felipe, quando eu não tenho identidade de filho.
Quando eu não sei, quando eu perco essa identidade, espera, eu estou em Cristo. Eu sou o ramo enxertado na videira. Eu tenho autoridade porque Ele me deu autoridade. E não há demônio, não há principado, não há potestade que possa impedir esse nome. A palavra do Senhor lá em Efésios vai dizer que Ele colocou debaixo do pé da igreja todo principado, toda potestade. A igreja tem essa autoridade, então nós somos, né, munidos dessa autoridade para repreender, expelir, mandar embora no nome de Jesus. Dentro da área da libertação, eu tenho muitas experiências que já me deixaram com medo de ver pessoas virando o olho e ficando branco, de ver pessoas subindo em parede e minha carne tremer realmente de medo, mas eu lembrando que o Espírito Santo me falava, olha, eu te dei ousadia, não te dei medo, repreende no nome de Jesus e que ele vai embora. E o Espírito Santo, ele me enchia com esse espírito de ousadia. Então eu acho que se a gente entender que nós somos filhos e que no Senhor nós temos autoridade, medo nenhum nos para não, Felipe. Nós cai para dentro e vamos embora. É isso. A gente tem essa convicção, né, que Deus já venceu, Jesus já tem toda a autoridade, está acima de tudo, igual diz Romanos, que você citou, em Efésios também, mas em Romanos também vai dizer em Romanos 16:20 que o nosso Deus de paz nos dará Satanás debaixo dos nossos pés. Então a gente tem entendimento dessa autoridade que carregamos. E também você falou que os meninos tinham muito medo. Você que agora é líder aí da sua igreja, né? Como que você fez para mudar a mentalidade não só nisso, porque a nossa geração tem alguns pontos bons sim, mas tem muitos pontos que precisam ser tratados em maturidade. Temos conhecimento às vezes aqui, mas na prática não. Como você fez para virar essa mentalidade? O que você faz para virar essa mentalidade nos seus discípulos? Então, pelo menos comigo aqui na minha célula, onde que eu tenho mais propriedade, né, para né, tratar, né, porque tipo assim, aqui a gente respeita muito isso, né, que aqui líderes de célula, então eu não me intrometo na liderança de pessoas. Eu gosto de cuidar dos meus meninos certinhos. Então os meus meninos, eles já estão acostumados com isso. Por quê? Geralmente o Senhor permite que pessoas venham na célula, pessoas realmente endemoniadas. E eles veem pessoas aqui manifestando, gritando. E aí o que eu falo para eles? Gente, quando a gente entende que essa questão, né, de entender quem nós somos no Senhor, nada nos para. E aí eu acho que eles perderam mais o medo vendo a coisa acontecer dentro da célula do que realmente um ensino, de eu sentar com eles e falar, olha, é isso que acontece. Muitos deles falam comigo, ô Rivaí, eu não tenho vontade nenhuma de mexer com libertação, mas eu falo para eles, olha, vai chegar um dia que vocês vão precisar expulsar demônios. Não que vocês vão se dedicar dentro da área da libertação, que eu creio que o Senhor chama pessoas para essa área específica, tanto que aqui na minha igreja tem muitas pessoas que mexem com isso, né? Não creio que libertação seja um ministério, mas seja um sinal que acompanha aqueles que creem, como a palavra do Senhor diz. Mas eu ensino eles mais na prática, realmente aqui quando manifesta aqui na minha célula, quando alguém manifesta, eu chamo eles e falo, vamos lá, vamos fazer, porque é fazendo que se aprende. Manda embora no nome de Jesus e vamos embora. Então, medo aqui na minha célula não cabe. Eu falo com eles, gente, é entender autoridade. É o que você falou, não é ter o conhecimento aqui, mas é ter em prática. Tiago 1:22, né? Não seja apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, praticar a palavra do Senhor. Mesmo que você esteja com as pernas tremendo, vai para cima da pessoa, bota a mão na cabeça e fala, tá repreendido em nome de Jesus, e sai. Eu acho que eles aprendem muito aqui na prática. Hoje, a juventude aqui na minha igreja, para a honra e glória do Senhor, eles não têm mais esse receio. Eu creio que eles, se acontecer de manifestar, eles vão para cima, eles repreendem, mandam embora. Então, houve realmente essa transformação deles perder esse medo e o espírito de ousadia tomar conta deles. É a questão da maturidade. Antes viviam como meninos, hoje eles cresceram e hoje eles entendem quem eles são no Senhor, a filiação que eles têm no Senhor Jesus. Ainda nesse assunto de liderança, como você faz para lidar? Porque, querendo ou não, os jovens saem muito para as outras igrejas, visitam outras igrejas. Como você faz para lidar quando alguém chega assim, não, vai receber essa profecia, mas seu espírito já fala, isso aqui é uma falsa profecia. Ou ele chega, não, eu aprendi isso, e você sabe que é uma heresia. Como você lida isso com seus liderados? Então, vamos lá. Eu tive muito problema no início da minha liderança com a questão de proibir. Eu proibia muito, algo que hoje eu não faço, não me cabe mais a isso, porque eu não sou pai de ninguém, eu sou líder, então nós estamos aqui para orientar. O Senhor Jesus nunca proibiu ninguém de fazer nada, ele apenas pelo exemplo
demonstrou, olha, é sim, faça como eu faço e vocês vão chegar até onde precisa no reino do Senhor. Então, eu no início, meu primeiro discípulo, gente, ele ia para uma igreja, não, uma bênção. E aí lá tinha uma pessoa que gostava de mexer com capeta, mas não era capeta. Uma vez eu fui lá, não era demônio nenhum. E uma vez uma das pessoas dentro desse templo religioso entregou uma profecia para um discípulo meu que não era profecia do Senhor. E, tipo, só simplificando, esse discípulo meu, ele começou a ter relação sexual com a namorada. Ele não tá mais comigo, mas ele começou a ter relação sexual com a namorada. E a profecia falou que Deus queria os dois juntos, que o que eles estavam fazendo dava certo. Aí eu tô assim, como isso, cara? O Senhor falando que sexo antes do casamento pode? Foi aonde que eu fiquei meio que assim, é onde que eu proibi esse discípulo meu. Falei, olha, naquela igreja mais eu não quero que você pise o pé. Para andar comigo eu não quero. Não discriminando a igreja, mas eu sabia que tinha uma juventude imatura lá, né? Só que aí, hoje em dia, eu não faria mais isso. Eu sentava com ele dentro de uma sala, mostraria dentro da palavra, porque melhor para libertar nossa mente de mentiras satânicas ou de meia-verdades, de sofismas do diabo, é a palavra do Senhor. Romanos 12:2. É a melhor estratégia que o líder pode ter. Demonstrar dentro da palavra de Deus e através do exemplo. Você não vai ver, Lipe, eu ficando em várias igrejas. Às vezes eu visito a IBTA e às vezes até fico muito tempo sem ir, tanto que eles me mandam mensagem, não, vai estar sumido, o que está acontecendo? Vou dizer alguma coisa aqui. Não é. É porque eu sei que o Senhor, uma vez eu ouvi isso, o Senhor faz frutificar a árvore que está plantada e que tem raiz. Lipe, eu não creio que eu ficar no meu início, né? Porque eu estava no início, ficar de igreja em igreja, uma hora vai trazer confusão. Por quê? Cada igreja tem um ensino, né? Eu acho que mais que você pode, né? Aquele exemplo lá daquela instituição de ensino que você foi, aonde falou, não somos mais pecadores. Entende? Aí eu aprendo isso em outro ministério, quero trazer isso aqui para minha igreja, que nem aqui na minha igreja, a gente somos pré-tribulacionistas. Eu não vou pregar na minha igreja pós-tribulacionista, porque não é a doutrina da minha igreja, entende? Então eu acho que o jovem hoje, ele tem que entender sobre ser constante em um lugar, não abandonando os outros ministérios, que eu não creio nisso. Eu não creio que o Senhor vê placa, eu creio que o Senhor vê um povo, uma igreja, eu creio nisso. Mas que se você está dentro de um ministério, firma dentro da doutrina do teu ministério, da forma que eles encaram a Bíblia, da forma que eles ensinam a Bíblia. O seu discípulo foi para um lugar onde eles entregaram uma profecia que é da carne, onde que a gente vê muito nos dias de hoje, aonde teve o ensino da carne. O que você vai fazer? Eu vou sentar com ele, vou mostrar dentro da Bíblia que o ensino que ele recebeu é errado. Melhor coisa para combater a heresia, né, os falsos profetas, é a palavra do Senhor. Né? E aí eu explico, olha, se você continuar pisando lá, provavelmente uma hora você vai alimentar de tanta comida venenosa que uma hora você vai morrer. Porque toda ovelha que começa a comer comida venenosa, ela morre. E esse é o papel do pastor, né? Quando fala que ele me guia a pasto verdejante, isso quer dizer que o pastor está guiando a ovelha por um pasto onde que não tem veneno, onde que não tem algo que ela vai comer, ela vai morrer. Eu, como líder de célula, como pastor que eu sou, eu tenho que pastorear, porque todo líder de célula, ele pastoreia um pequeno rebanho, então eu tenho que preparar um alimento para minha ovelha. Eu também tenho que entender isso. Por que minha ovelha está procurando alimento em outra igreja? Será que o alimento que eu estou dando a ela não está sendo suficiente? Hoje, para a honra e glória do Senhor, só para Ele, exclusivamente para Ele, meus meninos, eles são bem firmados aqui no ministério. Quando eles vão em outro lugar, falam, olha, vai ter tal evento, o que você acha? Não vamos lá? E aí, às vezes, eu acompanho eles, que nem vigílias que tem no IBTA. Vamos embora, eu vou com eles, a gente canta, louva, pula, roda, fala em línguas, entrega profecia, sai pulando, expulsa demônio. E aí a gente volta para a nossa rotina dentro da igreja. Mas é isso. E uma coisa que eu sempre falo com eles, não deixa de congregar onde que Jesus chamou, para ficar indo de galho em galho, porque uma hora o galho vai quebrar e provavelmente você possa se machucar muito. Isso aí, ficar criando raízes em vários lugares, acaba que eu atraio mais nutrientes diferentes que vai causar uma confusão na minha cadeia alimentícia. E isso aí é bem perigoso. Eu sei por experiência própria, eu fui vendo, e graças a Deus, essa experiência que eu tive, graças a Deus, nessa parte o Senhor já tinha me fundamentado o suficiente para mim conseguir combater essa parte, que eu lembro que teve até uma questão que eu tive que conversar com o líder de lá, não que fosse da minha
querer que eu cheguei no lugar e falei, não, isso aqui tá tudo errado, fecha aqui. Não, eu tentei fugir disso, mas foi que a situação propôs. Mas graças a Deus, eu já estava bem fundamentado. É que Paulo fala em... Eu tive pessoas ao meu lado, essa unidade ao meu lado para me aconselhar. Que Paulo vai falar a partir de Efésios 4:11. Ou chamou alguns para apóstolos, mestres, profetas, para o aperfeiçoamento dos santos, para que não caia de ventre em qualquer falsa doutrina. Então, eu creio que essa raiz em você ter alguém, um pai na fé, específico que você ouve ali é bem preciso, porque falsos profetas vão surgir, ainda mais nos fins dos tempos, falsos mestres. Então a gente precisa estar bem atento a isso. E eu acho isso bem interessante. Partindo para outro assunto, a FUNEBTA, que eu ouvi você falando que você já largou algumas coisas para viver pelo ministério. Como que você chegou a esse ponto? Como que foi essa experiência para você? E como você agora, vivendo, enxerga essas coisas que você deixou para trás? Você tocou no ponto que até hoje eu pergunto pro Senhor, o que que o Senhor olhou para mim e quis que eu vivesse desse jeito, Jesus? O que que eu tenho? É tudo pela graça, né, Lipe? Então, eu nunca imaginei viver do ministério. Era algo que eu sempre falava do Senhor. Não quero. Não, aquele povo lá, olha que bênção, o irmão lá tá vivendo pro ministério, é pastor integral, vai viver ali. Só que nada acontece segundo a nossa vontade, né, Lipe? Nós somos escravos por amor em Cristo, né? Então, é segundo a vontade dele. E aí eu fui fazer faculdade, né? Naquela época que eu estava afastado do Senhor, não estava mais ouvindo, né, o Espírito Santo. E aí eu fui fazer faculdade de matemática. Sinto que era para mim ter feito teologia. Olha para você ver. E aí eu entrei na faculdade e ali eu já comecei a envolver com pessoas que, né, eram desviadas, eram afastadas de pessoas que não eram crentes. Então, o que aconteceu? Eu já não estava fundamentado, já estava firme na fé, e ele já foi me afastando mais do Senhor. Só que aí, o Senhor, quando ele começou a me trazer para a aliança de novo, eu estava no terceiro período da faculdade. Quarto período. E aí o Senhor já começou a colocar no meu coração algumas coisas. E o Senhor falou assim comigo, olha, eu trabalhava na empresa Renner, eu era administrador. Eu tinha um salário muito bom. O Senhor, ele me deu essa oportunidade de trabalhar numa empresa que meu salário ele era muito bom mesmo. E eu fazia o que eu amava, que era administração. Mexia com dinheiro, mexia com contrato, admitia pessoas, demitia pessoas e assinava aquelas coisas todas burocráticas de uma empresa, né? E eu gostava muito de mexer com isso. Em 3 meses de empresa, a minha líder já queria me treinar para mim poder virar líder de administrativo em São Paulo. Então eu ia ser enviado para São Paulo. E aquilo me deixou assim, né? Só que quando o Senhor tem um propósito para nós, ele começa a nos colocar umas inquietações. Eu creio muito nisso. Então meu espírito começou a sentir umas inquietações de que aonde eu estava não era do Senhor. Pois bem, o Senhor me enviou para o Carisma. Falou, olha, eu quero que você faça Carisma e para isso você vai ter que largar a faculdade. Tranquilo. Eu já não estava querendo mais ir para a faculdade, 2 anos e meio perdidos da minha vida. Todo mundo, quando eu falo para todo mundo, eles falam, você não perdeu não, você ganhou conhecimento. Lipe, não ganhei. Foram 2 anos e meio que eu perdi da minha vida. Eu falo isso com toda a convicção. Perdi 2 anos e meio da minha vida. Que eu poderia, tudo bem, se eu tivesse ganhado vidas lá para o Senhor na faculdade, mas não, eu mais pequei, mais ajudei pessoas mais se afundarem do que salvei pessoas em Cristo Jesus. Então, não, para mim eu perdi tempo. E aí, no Carisma, eu fiz um primeiro período à noite. E aí eu ficava muito cansado, porque eu ficava de serviço muito cansado. E no serviço eu comecei a ter crise de ansiedade e pânico. Eu pisava o pé no meu serviço, eu começava a dar uma crise. E minha alma começava a ficar atribulada. Eu não entendia, eu chorava muito. Eu não conseguia fluir no meu serviço. Eu pisava para fora da empresa, eu ficava tranquilo. Eu pisava para dentro, eu começava a atribular minha alma. E aí eu achei aquilo muito estranho. Falei, Senhor, o que o Senhor quer? E aí, ele começou já a falar comigo, olha, eu quero que você saia do emprego e vá para fazer Carisma de manhã. Eu quero você dedicado totalmente ao ministério. 100% ao ministério. Eu vou te sustentar, eu vou pagar tudo que é necessário, aquilo que você precisa. Não aquilo que eu quero, né? Aquilo que eu preciso para o meu ministério. E aí eu falei, isso é loucura da minha cabeça. Isso é loucura, eu não vou fazer isso não. E fiquei no emprego e passando tribulação. E a gente sabe, né? Toda vez que a gente tem uma com o Senhor, ele levanta sempre profeta, né? 4 profetas chegou em mim no Carisma, falando, o Senhor já te mandou vir para amanhã. O último foi um professor que eu nunca tinha visto na minha vida. À noite, nunca tinha visto ele. Ele foi só substituir um professor que tinha faltado. Ele foi dar uma aula, Lipe. E aí, eu sou muito conversadeiro, né? Onde que eu chego, eu gosto de conversar.
isso de mim, sanguíneo, né? Eu sanguíneo, ele chega, ele ganha o ambiente, gosta de conversar, bato papo com todo mundo. Sou sem vergonha mesmo, sou cara de pau, onde que eu chego eu converso. E aí, esse professor começou a conversar com a gente, ele comendo, ele virou pra mim e disse assim: o senhor já te mandou vir pra amanhã, né? Minto, ele falou assim: olha, o ministério que o senhor tem com você é diferente, né? E ele já te falou isso. Eu olhei pra cara dele e falei: lá vem Jesus usar mais um pra começar a entregar a profecia. Eu, como assim? Ele: você sabe do que eu tô falando. O senhor já usou vários profetas pra te falar. Tu és profeta. E começou. Todas as profecias que eu recebi desde meus 12 anos de idade, ele começou a falar. E foi falando, eu falei: misericórdia, Jesus, o que o senhor tá arrumando? Na porta, assim, do carisma, na hora do intervalo, 20 minutos. E ele falando, e ele tá assim: e para concluir, o senhor já te mandou largar seu emprego, não já? E o senhor mandou você vir para amanhã, e até agora você não largou. O senhor manda te falar de novo: é para você largar o teu emprego. E eu tomei um susto, falei: amém. E não falei mais nada, entrei, sentei e fiquei naquela crise, né? E eu: meu Deus, ele era mestre e ele era profeta. Falei: como um mestre conseguiu fazer isso? Falei: Jesus, é do Senhor, né? Porque para mestre entregar a profecia é uma peleja, pensa. E aí eu falei: amém, Jesus. E ainda fui fazer prova com Deus. O irmão que não aprende. Fui fazer prova com Deus. Falei: Deus, se for do Senhor mesmo, eu não quero sair pedindo demissão. E aí eu conversei com a minha líder, né, que é a minha chefe, e ela falou: Rivas, a sua nota aqui na Renner, porque a Renner, se você tiver uma nota boa, você não pode ser mandado embora. Eles têm isso, só nota ruim, né? E aí ele pegou e falou assim: Rivas, sua nota é muito boa. O nosso gerente geral não deixou você ser mandado embora. Falei: Jaque, mas eu preciso. Ela falou: não vou. Então, não posso te mandar embora. Se você quiser, você pode pedir demissão. Eu falei: Deus, eu não vou pedir demissão. Não vou. Eu quero sair com todos os meus direitos. Se é do Senhor, eu largar, eu vou sair com todos os meus direitos. Nisso, a minha chefe tirou férias. E aí eu mandei uma mensagem no meu gerente geral. E nisso, orando. Falando: Deus, é do Senhor, eu quero ser mandado embora com todos os meus direitos. E aí ia ter uma reunião geral com todo mundo lá na rede, às 3 horas da tarde, com todos os CSCs, que são os administrativos. Nisso ela me liga, a reunião era 1h da tarde, nisso ela me liga: Rivas, eu quero que você esteja aqui 9 horas da manhã. E tinha um menino que entrou junto comigo. Quando eu cheguei lá, ele estava com a cabeça triste, chorando, porque ele tinha acabado de entrar na faculdade e tinha sido mandado embora. Aí eu: você foi mandado embora? Ele falou: fui mandado embora e tudo mais. Eu olhei assim, e aquilo, o meu espírito já começou a pular de alegria, porque o Senhor já estava falando: eu mandei eles te mandarem embora, convenci o seu chefe e ele vai te mandar embora. Cheguei lá, a minha líder olhou para mim rindo, ela tá assim: eu não queria que você fosse embora, o que você arrumou? O que você fez que você conseguiu sua demissão? Coisa que ela falou desse jeito: eu não consegui, Rivas, né? Você me chamava de Rivas. Eu não consegui sua demissão, Rivas, e você conseguiu. O que você arrumou? Eu falei com ela, eu orei. E meu Deus me atendeu. Ela tá aqui, toma. Você saiu com todos os direitos. E ela falou desse jeito comigo: você foi mandado embora diferente do seu colega que entrou junto com você. Eu falei: como assim? Eu fui mandado por justa causa? Ela falou: não. Você foi mandado embora, mas nenhum gerente queria que a gente te demitisse. Ele foi pedido que todos os gerentes pediu, porque ele não era um bom administrativo. Eu fiquei feliz na hora, mas, sabe? Feliz porque, né? Amém. Eu saí não, sujando o nome, sabe, de Cristo, porque todo mundo me perguntava que eu era cristão, falava que eu era. Eu estava realmente tentando viver o evangelho. Eu fiquei feliz que eu consegui fazer o melhor, como se eu não estivesse fazendo para homem, mas para Cristo. E aí ela tá assim: olha, eu tô impressionada porque você conseguiu. Então eu fui demitido. E desde então eu tenho vivido literalmente do ministério. Vai fazer exatamente 2 anos e meio. Depois que eu saí da Renner, as minhas mensalidades do Carisma foi paga. Não tem me faltado comida. Eu tenho sido sustentado em tudo. Às vezes a alma, ela quer tomar conta, mas eu agradeço todo santo dia, Felipe, todo santo dia pelo Senhor, porque Ele tem me sustentado. Tudo que eu preciso, eu tenho ganhado. Eu lembro um dia que eu estava com vontade de tomar um açaí, eu não tinha dinheiro para tomar um açaí. E aí eu até falei com o Senhor, falei: Deus, eu queria tomar açaí, não tem dinheiro. E a Carol da IBTA, eu ia lá na célula da Tairina, a Carol me ligou: Rivas, desce aqui embaixo, eu vou te buscar pra gente ir na célula. A gente já tinha combinado. Ela falou: desce aqui no vale que eu vou te buscar de carro. Falei: por que descer lá no vale? Eu posso ir de ônibus. Ela: desce aqui. E aí quando eu cheguei na porta lá da sorveteria, ela disse: vamos tomar um sorvete? Um açaí? Eu falei: um açaí? E eu tinha acabado de orar para o Senhor, Felipe.
Falei, não. Eu não falei com ela que eu não tinha dinheiro. Falei, não. Aí ela falou, quero não, obrigada. Ela virou para mim assim, você acabou de pedir um açaí ao Senhor e você vai recusar o açaí que ele te dá? A cara, ó, falou desse jeito. Eu tomei um susto. Falei, como assim, Senhor? Aí tá assim, vamos que eu vou pagar seu açaí. Ele me incomodou para pagar o seu açaí. Então, até nesse mínimo detalhe, teve um dia que eu tava com vontade de comer uma pizza. Um discípulo meu falou assim, eu vou ali comprar uma pizza pra gente. Eu comi pizza, Felipe. Não tinha dinheiro para comprar. E às vezes a gente quer contar testemunho que Deus deu um carro, deu uma moto. Eu conto meu testemunho que o Senhor me deu um açaí. Porque quando o Senhor, Ele chama, Ele garante até o final, Felipe. Então, para todo mundo que tem que vai ver isso, que vai ver esse vídeo e que tem esse chamado, o Senhor te falou, olha, é tempo de viver do ministério. Vá com toda certeza que diante da palavra a gente consegue caminhar e o Senhor sustenta em tudo. Felipe, não tem me faltado roupa, não tem me faltado nada. Tudo eu tenho ganhado. Até o açaí que eu tenho vontade, o Senhor envia e eu sou grato a esse Deus. Às vezes a alma levanta assim, sabe? Falando, não vai dar certo hoje não vai dar certo. Mas todo dia o Espírito Santo coloca uma convicção no meu espírito de que vai dar certo sim, porque quem me deu a palavra foi o Senhor e eu não tenho que desistir. Esse processo de Romanos 5:3 até o teu 5, mais ou menos, que vai falar que as tribulações, ela produz perseverança, perseverança, experiência, experiência produz esperança, que vem do Espírito do Senhor. Então, eu acho que isso é incrível, essa esperança. E a Carol, que o Rivai citou, vai estar aqui na sexta com nós, mas esse assunto que acho que você já até falou muito, mas agora, você vivendo o seu propósito, como você enxerga seu processo, não simplesmente esse de largar tudo, mas todo o processo que você passou ao longo da vida, como você enxerga esses processos agora vivendo o propósito? Felipe, eu falo que se eu não tivesse vivido os processos, hoje eu não estaria no propósito. Hoje eu vivo algo que eu trabalho, entre muitas aspas, dentro da instituição de ensino da minha igreja. Eu não tenho emprego, eu não tenho um salário. Eu só venho, trabalho e é algo que eu amo fazer. Eu sempre gostei de ensinar, né? E isso tem a ver também com o dom apostólico, porque ele é mestre, ele é mestre, evangelista e pastor. Então, eu amo ensinar sobre a palavra de Deus. Eu tenho um gosto de ensinar sobre a palavra de Deus. Então, estou dentro de um lugar que todo o processo do Senhor me colocou. Eu fiquei 12 dias, eu fui meio que expulso, né, da onde que eu morava com uma pessoa e eu fui meio que expulso. Esse processo todo, eu fiquei 12 dias sem casa. E nisso tudo, eu chorando, falando, Deus, o Senhor me abandonou, Deus, o Senhor me abandonou. Por que, Jesus? E eu ficava dormindo de casa em casa, até onde hoje eu moro sozinho hoje, graças a Deus, sustentado pelo Senhor. E foi um processo que eu tive que aprender, que na minha vida eu vou passar por alguns processos que vão ser dolorosos, mas que realmente vão valer a pena para mim chegar no meu propósito. Porque, Felipe, se hoje eu tento viver o propósito, se o Rivaí de 10 anos atrás ou 3 anos atrás tenta viver esse propósito que eu estou vivendo hoje, com a maturidade que eu tinha, eu ia quebrar muita cara. Eu ia estragar muito das coisas que o Senhor tem para mim. Hoje eu tenho uma maturidade, hoje eu olho para trás e vejo que em todo momento o Senhor me sustentou e entendo que, eu preciso todas as vezes passar por processos, caso eu queira chegar numa promessa do Senhor. Eu tenho uma promessa que ainda não se cumpriu e eu estou vendo já o Senhor movimentando um processo para que essa promessa se cumpra. Eu sinto isso. Mas eu falei hoje com uma pastora aqui da igreja, a pastora Beth, pensa uma mulher de Deus, uma profeta que tem uma intimidade com o Espírito Santo fora do comum. Eu falei isso com ela, pastora. Hoje eu sei que o Senhor vai me colocar no processo, mas eu estou tranquilo. E às vezes é assustador para mim, porque antigamente eu ficava atribulado. Porque a alma, né, o profeta ele tem essa mania. A alma tenta tomar conta, né, da gente. E aí hoje eu sei que o processo está vindo, mas eu creio no Deus que me sustenta e o Deus que vai me fazer amadurecer, o Deus que vai me dar experiência, né? Para chegar na promessa e cumprir aquilo que Ele tem para mim. O processo é necessário. E o meu pastor, ele fala algo que eu amo, que Deus tem mais processos do que milagres para a gente. Eu já vivi vários milagres, mas eu já vivi muito mais processos do que milagres. E eu vejo isso pela vida de Paulo. Paulo viveu tantos processos para chegar
no que ele chegou. E eu acho que hoje, eu falo pela juventude brasileira, que se a gente entender que é necessário processos na nossa vida, a juventude brasileira vai viver algo com o Senhor sobrenatural. Aquilo que ia durar 10 anos, porque a gente vai, no deserto, a gente vai sendo reprovado, a gente vai aceitando e a gente vai repetindo aquele processo. Se a juventude brasileira entender que eles têm que descansar no Senhor, passar um processo, mesmo chorando, a gente vai viver coisas extraordinárias no Brasil. E eu creio nisso. E o Senhor tem levantado, né? E você é um exemplo disso, de pessoas que estão movimentando a juventude, de entender o poder que a palavra tem no meio dos processos, de estar alicerçado no Senhor. Que é preciso, sim, processos para poder viver propósitos. O que que você diria nesse meio tão processo? O Rivaí quer começar a viver um processo há anos atrás. O que que você diria para ele, Rivaí, se ele tivesse uma oportunidade de falar o que que ele devia, um conselho para ele? Cala a boca. Só isso. Eu murmurava muito, Lipe. Eu murmurava muito. Então eu falaria para mim mesmo: cala sua boca, não murmura. Fica pior se você murmurar. Então eu falaria para ele, literalmente: cala a boca, não murmure. Fica em silêncio. Aguenta o propósito calado. E aguenta o processo calado. Porque você calado, você consegue ouvir mais o Espírito Santo e a sua alma fica quieta. Eu tive um culto em família onde era ações de graça o culto, e eu ia falar e é sobre gratidão, e na hora eu lembrei lá de João 6, quando Jesus vai pegar os 5 pães e 2 peixes. Ele tinha uma multidão, milhares, 5.000 pessoas para alimentar, simplesmente 5 pães e 2 peixes. E antes dele multiplicar, ele deu graças, não pediu, simplesmente agradeceu. Ali podia ser um processo que ele fala: não tenho para alimentar 5.000, o que eu vou fazer? Mas ele agradeceu durante o processo e viveu o propósito. Então, o segredo é sempre a gente agradecer o processo, porque ele sempre nos leva ao propósito. A gratidão, ela gera, né, multiplicação na nossa vida. Gera. Toda vez que nós somos gratos ao Senhor, algo vai multiplicar. Então, eu falaria isso pro Rivaí: fique em silêncio, mano, que você vai ganhar muito mais. Eu falo que hoje, Lipe, algumas pessoas falam assim: mas já tá tudo predestinado. Mas eu creio que se eu tivesse calado mais a boca, eu estaria um pouco mais à frente do que eu tô hoje, 1000 vezes. Eu falo que eu estaria muito mais à frente, porque tem processos que eu repeti, porque eu falei muito lá atrás. Eu murmurei muito, então o Senhor foi repetindo. Então, todo processo que é repetido, a gente vai perdendo tempo. Eu falo que Israel, eles perderam 40 anos. Eles poderiam ter desfrutado 40 anos a mais da terra prometida, então eles perderam 40 anos por causa da murmuração. É onde o Senhor uma vez ele falou comigo: não deixe 40 dias de processo virar 40 anos de desertos. Ele falou isso comigo uma vez aqui na célula. Eu levantei um propósito de 40 dias e o Senhor falou isso com a gente: não deixe 40 dias de propósitos, de processos, virar 40 anos de deserto. Então, às vezes, o murmurar demais nos faz rodopiar no meio do deserto e não sair dali. Em meio a esses processos, a gente recebe algumas promessas, né? Nós que estamos aí, recebemos algumas promessas e tal. E você mesmo falou que recebeu uma promessa, que está vendo as coisas se girando. E eu creio que quando a gente recebe uma promessa, a gente tem um papel para que essa promessa se cumpra, seja se posicionar, fazer algo em torno dessa promessa para que essa promessa se cumpra. Qual que você acha que é o papel da pessoa e da igreja, de nós como cristão, em meio à promessa que recebemos? Primeira coisa, né, Lipe? Deus, ele reage segundo a nossa ação. Deus, eu falo, né? Algumas pessoas falam: não estou sentir Deus. Aí eu pergunto: quanto tempo você passa no celular? Quando vai ver o Instagram, a pessoa está 10 horas no celular. E talvez um dia nem leu Bíblia. E aí fala: estou sentindo o Espírito Santo. Então, o céu reage àquilo que a terra está mandando para eles, né? Tanto que em Mateus 18 vai dizer que ligados aqui na terra será ligado no céu. Então, eu falo isso quando eu vou dar aula dentro da aula da libertação, que eu chamo isso de portal espiritual. O que é aberto no céu para ser liberado aqui na terra. Então, eu falo que para toda a minha ação, Deus vai reagir. Eu creio, Lipe, que eu tenho uma promessa sobre a minha vida, mas o que eu estou fazendo para essa promessa se cumprir? O Senhor um dia falou comigo: olha, eu vou te permitir dar aula em alguns lugares. Tá, mas eu estou estudando. Eu sei que alguns lugares que ele falou que eu vou dar aula, eu preciso ter teologia para me dar aula. Eu já estou me preparando para fazer o curso. Porque a gente quer viver a promessa, mas não quer fazer nada. A gente quer, não, então eu vou deitar aqui na cama e vou deixar a promessa se cumprir. Não vai cumprir, Lipe.
não vai cumprir. Meu pastor me fala que Deus chama pessoas que estão trabalhando. Gideão, Elias, Josué, todo mundo estava trabalhando. Deus não chama desocupados, né? Então todo mundo estava trabalhando, porque ele sabe que ele vai continuar no trabalho, vai continuar movimentando. Então nós temos que movimentar. Se o Senhor falou comigo assim, Rivaí, vou te levar para os Estados Unidos. Quanto tempo eu tenho dedicado no meu dia para poder estudar o inglês? Porque lá não é português, lá é inglês que eu tenho que falar. Quanto tempo do meu dia eu tenho dedicado a estudar o inglês? Se eu não estou dedicando nada, a promessa não vai se cumprir, porque mesmo que eu vá para os Estados Unidos, eu não vou alcançar as pessoas que o Senhor quer que eu alcance. A igreja, qual que é o papel da igreja? Você mencionou em Efésios 4:11, né? Para Deus ali levantando 5 ministérios. Eu acho isso tão lindo, o Senhor levantando cada ministério para ajudar a igreja a romper. Eu creio que se a igreja entende que cada um tem uma promessa, eu como líder, se um liderado meu chega falando assim, Rivaí, o Senhor me falou que eu vou ser pastor lá na Nigéria. Eu vou incentivar o meu discípulo a estudar a língua da Nigéria, a cultura da Nigéria, e vou ajudar ele. Eu vou pesquisar sites, eu vou ajudar ele. Olha isso aqui, olha essa forma de entrar na Nigéria, como que é o cristianismo na Nigéria, como que eles aceitam. Então, eu vou ajudar e vou incentivar. Eu acho que hoje, infelizmente, há muitos líderes, em vez de ajudar, eles matam a promessa das pessoas. Em vez da gente ajudar, não, vamos embora, olha, esse aqui é o processo. Né? A gente tem diferença entre mentor e discipulador. O discipulador ele vai comigo no meio do processo. O mentor me fala como que eu faço para chegar até o propósito. Então eu acho que todos nós poderíamos ser um pouco mentores e discipuladores, estar lado a lado da pessoa. Que nem se hoje um dia o Senhor me falar comigo, tá vendo aquele menino ali ou aquela mulher? Ela vai passar pelo mesmo propósito que você, porque eu tenho algo semelhante da vida dela que você viveu. Eu vou colar nessa pessoa, Lipe. Eu vou dar muitas dicas, lógico que eu vou deixar ela viver o processo dela, deixar ela, né, realizar aquilo que ela é necessário no Senhor, mas eu vou colar naquela pessoa e tudo que eu puder ajudar aquela pessoa para ela viver o ministério, o propósito do Senhor, eu vou ajudar. A gente não foi chamado para prender avião. Líderes foi chamado para ser aeroporto, que recebe aviões e direciona para onde que o voo vai. Entende? Eu acho que se a igreja entender hoje, olha, os meus jovens, os meus adolescentes, eles têm um propósito, então nós iremos ajudá-los, incentivando, investindo neles. Eu acho tão lindo igrejas que falam com meninos, você tem um dom da palavra, então eu vou te pagar seu ministério. Aqui na minha igreja tem muito isso, eu vejo isso muito no meu pastor, pessoas que não têm condições financeiras. E aí eu converso com o meu pastor, e meu pastor é um homem, pensa no homem direcionado pelo Espírito, Lipe. É o meu pastor. O pastor Elton, ele é um cara que 100% direcionado. Ele sabe quando o Senhor quer que ele invista na vida de uma pessoa. E a igreja, ele vai e investe. Então eu vejo que o meu pastor investe muito no ministério das pessoas. Ele não desacredita no ministério. Uma vez eu conversando com ele, ele me chamou para um almoço. Eu sentei com ele, conversei com ele, contei toda a minha história. Foi a primeira... não foi a primeira vez, mas foi a segunda vez que eu ouvi uma pessoa não virando o rosto para mim por causa do meu passado. Pelo contrário, ele pegou e falou desse jeito para mim: filho, o teu passado não vai destruir o propósito que o Senhor tem para você. Pelo contrário, ele vai te ajudar a te empurrar para aquilo que você tem. Você pode ter certeza que tudo que você precisar, você pode contar comigo. O que você precisar, Rivaí, para cumprir o seu propósito, conta comigo. Então aquilo me deu um gás, sabe, Lipe, para continuar. Ele falou: olha, meu pastor tá investindo em mim, ele acredita em mim, então tem pessoas acreditando em mim. Fora essas pessoas, tem o Senhor que está acima de todas as coisas, que vai fazer o propósito se cumprir comigo ali naquela engrenagem. Então eu creio que se a igreja se posicionar em questão disso, de entender que há jovens que precisam ter investimento, há pessoas que precisam ser enviadas, eu creio que a gente vai ajudar muitos jovens a cumprir propósitos e promessas na vida deles. Só um comentário bem breve sobre algo que você falou das pessoas que ficam o dia inteiro no celular. Uma frase do Paul Washer que eu gosto muito é que fala: aquilo que ocupa sua mente, ela me dirá o que é, quem é seu Deus. E sobre isso, sobre o papel em minhas promessas, e até encaixa também para o líder incentivar uns aos outros. Eu vejo isso muito em João Batista. João Batista, ele
as mães se conheceram, Maria e Isabela se conheceram quando eles estavam no ventre, mas na Bíblia vai falar que João não conhecia o Messias depois que eles nasceram, tal, porque João cresceu no deserto. Mas João, ele não falou assim, não, eu vou ficar aqui deitado no deserto e vou esperar até que o Messias chegue para me pregar sobre arrependimento e preparar o caminho. Antes dele conhecer, durante 30 anos, João Batista estava lá pregando sobre arrependimento, esperando o Messias, mesmo não saber na hora, nem o dia que ele ia vir. Ele deu um passe de fé em meio à promessa dele que fez João Batista ser quem ele é. E incentivando alguém também, Jesus, um cara que ele nem conhecia, a viver isso. Eu acho tão incrível isso, tanto que eu estava até lendo esses dias que João Batista realmente não tinha uma vaidade. A gente vai ler João, né, no início de João, dois primeiros discípulos de Jesus foram discípulos de João Batista. Ali no início João fala isso, né? Se não me engano. E aí, João Batista não tinha uma vaidade nenhuma. João Batista poderia ter falado: peraí, uai, quem treinou esse povo fui eu. Para que Jesus está pegando? Não, ele preparou os discípulos para Jesus, para que o propósito de Jesus se cumprisse. Então, eu acho que a gente tem. Quando eu estava lendo aquilo, eu falei: Jesus, que no meu coração não tenha nenhuma vaidade. Que se eu tenha treinado pessoas para viver propósito, processo, que quando o Senhor falar, estou enviando, eu seja humilde para falar: vão com Deus, que o Senhor te abençoe, que vocês cresçam e multipliquem no propósito. É isso que eu quero. A gente não está aqui livre para prender pessoas. A gente está aqui para fazer que essas pessoas vivam o propósito do Senhor para eles. Eu aprendo muito com João Batista, literalmente. É por isso que o Senhor fala, né? Que nunca houve e nunca haverá pessoa maior do que ele em questão de ser servo, né? Então, maior no reino. Pensa. E o incrível foi o que disse que tinha que se diminuir, né? Não sei se é o que mais se diminuiu, mas é o que disse em João 3,30 que tinha que se diminuir para que ele cresça. Eu acho incrível. Tem mais alguma coisa a comentar com nós? A gente está perto de dar 1 hora. Passou bem rápido. Eu creio que não. Para os jovens que vão ouvir. Esses dias eu tenho orado, né? A gente começou o propósito 21 dias, já acabou. Mas no início do propósito, eu fui tomado de um choro. Eu creio que foi muito Espírito Santo. Chorei muito. E comecei a pedir perdão por tudo que a juventude brasileira tem feito e tudo mais. E conversando com o Senhor falou algo comigo. Eu falei: Deus, e como que a gente muda isso? E eu creio que ele tem levantado alguns profetas em alguns lugares para falar isso. Então, o Senhor me falava dessa forma: Lipe, vocês jovens, vocês nessa geração, vocês são muito intensos. Vocês rodam, vocês pulam, vocês até falam em línguas. Mas o problema é que quando vocês chegam em casa, vocês não são constantes. Só que eu tenho levantado, ele falava desse jeito, tenho levantado o João Batista, e você até comentou de João Batista no final, porque ele é Jesus, então foi o Senhor. Tenho levantado o João Batistas para literalmente ter uma ousadia de pregar um evangelho que realmente nos confronte, para ir para o quarto e passar horas e horas com o Senhor. Eu não sou daqueles, hoje não mais, que fico falando que você tem que ficar 5 horas no seu devocional, mas é o que você falou do Paul Washer, né? O tempo que eu gasto naquilo vai demonstrar quem é meu Deus. Então, se eu amo o Senhor, eu acho que essa geração, tem jovens que estão ouvindo, que vão ouvir, gaste tempo com o Senhor. Se você puder, não fique perdendo tempo com coisas que não te edifiquem. Gaste tempo no secreto. A gente precisa de uma geração constante na palavra do Senhor. Nós somos muito rasos nas palavras, e eu creio que é isso que às vezes impede que o grande avivamento chega, porque lá em Atos 8, o avivamento só veio com os apóstolos porque Filipe estava pregando a palavra do Senhor. Então eu creio que o avivamento vai vir quando todo mundo estiver alicerçado na palavra do Senhor. Então que essa geração de jovens e adolescentes que o Senhor tem levantado possam ser firmados na palavra do Senhor e no entendimento do que a palavra do Senhor tem para a gente. Sermos constantes. Podemos ser intensos, mas mais constantes na presença do Senhor. Amém. Encerrando, queria agradecer pela tua presença aqui conosco. Foi uma grande honra. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Com Deus, galera. Até mais. Falou.